Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre, estudando sobre o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Lição número 3, a natureza da Igreja. Para a nossa meditação de hoje, o texto indicado está em Efésios 4:3 e o título dado para essa leitura foi A Indivisibilidade da Igreja de Cristo. Está escrito assim na Palavra de Deus: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém. Ainda falando, meus amados irmãos, sobre a natureza da igreja, uma das características do que a igreja é que ela é indivisível. Nós já mencionamos aqui algo referente ao nosso tema trimestral, que é quando o Senhor Jesus revelou o mistério da igreja, né? E aí, ao revelar, ele diz: edificarei a minha igreja. Né? Ao mesmo tempo que esse texto indica que a igreja é uma só, esse texto também traz a indicação de que a igreja não se divide. A igreja é indivisível. E, por extensão, nós devemos entender que nós, por sermos servos de Deus, não podemos, então, promover, auxiliar algum tipo de divisão na igreja do Senhor. Porque fazer isso é ir contra a palavra de Deus, é ir contra a vontade de Deus. Né? E isso ir contra a palavra de Deus é algo realmente absurdo, né? Descabido. Quando nós paramos para pensar nisso, nós por sermos servos de Deus, nós devemos nos posicionar contra qualquer tipo de divisão, ou, por exemplo, favoritismo. Né? Quando o texto bíblico fala de não fazer acepção de pessoas, né? Outra tradução, por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, vai traduzir essa expressão não fazer acepção de pessoas por não tratar ninguém com favoritismo. Então, nós somos contra essa questão de criar partidos na igreja. Veja que qual é a palavra que Judas, o irmão do Senhor, fala a respeito disso. Lá no livro de Judas, né? Como os irmãos sabem, só tem um capítulo. Né? No livro de Judas, versículo 19, Judas diz assim: estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, infelizmente, nós temos notícias de igrejas por aí, denominações, congregações, em que existe divisão no meio da igreja. Pessoas se levantam contra o dirigente, contra o pastor local, ou contra algum líder que tenha talvez alguma proeminência ali na comunidade, e assim ocorre um partidarismo. Veja que Judas diz que esses que fazem isso não têm o Espírito Santo. Né? Então nós temos que tomar o máximo de cuidado, vigiarmos para nós não incorrermos nesse tipo de erro. Né? Veja que quem não tomou cuidado foi uma parte dos irmãos lá da igreja
de Corinto. Os irmãos devem se lembrar aqui que nós mencionamos que a igreja de Corinto foi uma que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Por exemplo, quando nós lemos o começo da primeira carta, a partir do versículo 11, está escrito assim, ó: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E assim vai. Então, os irmãos, reparem, existia uma divisão, um partidarismo no seio da igreja que estava em Corinto, né? E aí Paulo então vai corrigir esse problema, né? Mostrando para nós que nós devemos guardar a unidade. O dono da igreja é um só Senhor, né? Um só Senhor é o Senhor da igreja. E, portanto, nós não devemos estimular, incentivar esse tipo de atitude. Porque Deus não se agrada, porque isso vai contra a palavra de Deus. Portanto, ensinemos nossos alunos que a igreja é indivisível e nós, portanto, temos que evitar qualquer tipo de atitude contrária a isso. Que Deus nos abençoe. Amém.